Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje é um sábado, 21 de junho de 2025, em que um novo desenrolar daquela guerra entre Israel e o Irã vai acontecer, uma vez que os Estados Unidos entraram diretamente participando desta guerra, bombardeando centros de enriquecimento de urânio lá em Irã. Mas primeiro vamos falar dos problemas que nós temos aqui no Brasil. Aquela CPMI do INSS que deve acontecer, não esperem grandes coisas, uma vez que as figuras que estão sendo anunciadas aí não nos dão uma visão muito boa de que providências deverão ser tomadas. Existe a possibilidade do Orlando Silva, ele é do PCB de São Paulo. O Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, devem ser indicados para essa CPMI do INSS. O favorito à presidência do Senado é o senador Omar Aziz, que vocês conhecem muito bem, da CPI da Covid. Ele é do PSD do Amazonas. Eles também queriam que a relatora fosse a Tabata Amaral, tudo esquerda, mas esta foi contestada e talvez ela não seja aprovada. Mas também o presidente Lula diz que será candidato em 2026 e ele cita como opositores ou candidatos da extrema-direita. A esquerda sempre se coloca desta forma. A extrema-direita seria Tarcísio, ou Ratinho Júnior, ou Caiado. São os nomes que ele cita, né? Também aquela taxa de 15%, a taxa Selic, determinada por unanimidade do Banco Central, agora não tem mais razão por críticas tanto da Gleisi Hoffmann como do presidente Lula, porque o presidente agora do Banco Central é o Galípolo e não mais o Campos Neto. Também um mal-estar acontecido com o ex-presidente Jair Bolsonaro durante uma agenda em Goiás e ele teve que suspendê-la. Mas você sabe que tem gente da esquerda que até hoje dizem que seria fake news. Mas eu acho que não tem nada a ver com fake news. As consequências ainda estão acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então vamos àquele problema que está acontecendo, que os Estados Unidos entraram diretamente bombardeando bases do Irã, que estavam sendo feito enriquecimento de urânio. Foram 3 bases que foram bombardeadas. A Fordow, que é a principal, a 80 metros de profundidade e já embaixo de uma montanha, a Natanz e a Isfahan. E as bombas não foram uma única, porque elas penetram até 70 metros. Mas diz que uma estaria abrindo caminho e uma segunda, e dizem que essa base deve ter sido destruída e que os jatos voltaram às suas bases sem qualquer baixa. Mas também nós temos uma crítica da Cantanhede, que é aquela vovó da Globo, que ela diz que acha muito estranho que os bombardeios do Irã contra Israel matam poucas pessoas e que de Israel ao Irã matam muitas pessoas. E é isso que nós temos um vídeo a mostrar a vocês. E também nós temos um que o presidente Lula pede que nós deveremos nos sacrificar um pouco, só um pouquinho, naqueles aumentos do IOF. Quanto aos aumentos da eletricidade, e o veto que foi vetado pelo Congresso, ele culpa a eles de um reajuste maior que haverá na conta de energia elétrica. Mas vamos a essa crítica da repórter, a pérola dita pela repórter da Globo, que ela lamenta que poucos judeus morram nesses combates. É mais ou menos isso.
E os mísseis de Israel destroem Gaza, né? Matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção às estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Mas em tragédias que estão acontecendo em guerras e mortes, um sorriso dessa repórter achar graça é uma falta de profissionalismo sem igual. Mas agora vamos à explicação do presidente Lula de que é só um pouco de sacrifício de nós brasileiros por esse aumento do IOF, que inevitavelmente recai na economia do país e no aumento da inflação. Mas ele diz que não é tão ruim cortar na carne, ou seja, reduzir gastos do governo. Isto ele não pensa em momento algum. O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer que as BETs paguem imposto de renda, que as FATECs paguem imposto de renda, que os bancos paguem imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só, para a gente poder fazer a compensação. Porque toda vez que a gente vai ultrapassar, sabe, o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento. Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação, eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação. Além dessas notícias, nós tivemos uma tragédia que houve a queda de um balão em Santa Catarina, em que 8 pessoas morreram e 13 conseguiram sobreviver. Aos gaúchos, que se preparem, segundo previsão, esse poderá ser um dos invernos mais frios dos últimos tempos na região sul. Também nós temos uma brasileira que está à espera de socorro de montanhistas lá na Indonésia, na trilha de um vulcão. Mas essas foram algumas notícias e em vídeo no dia de hoje. Eu espero que vocês, ao assisti-lo, o nosso vídeo na íntegra, que deem a sua opinião. E ela é muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, aonde eu peço que também, se acharem por bem, que se inscrevam no canal, pois nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.